Fala galera, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estou aqui hoje para poder conversar com vocês a respeito da questão mais polêmica que já surgiu aí no Enem nesses últimos anos. Nós estamos falando da questão que está tratando daqueles alertas laranja, cinza, vermelho, que foi colocada com análise de gráfico. Então a gente viu aí que várias plataformas, cursinhos grandes aí, fizeram o gabarito da questão com uma resolução e depois o gabarito oficial trouxe outra solução para esse problema. Bom, antes de começar a falar sobre esse vídeo, eu queria pedir para vocês para se inscrever no nosso canal, deixar seu like para esse vídeo e também lembrá-los que um dia antes da prova, nós fizemos uma última live onde a gente colocou 7 questões e as 7 questões estavam com o mesmo conteúdo dentro da prova do Enem. Então, para você que não conhecia o nosso canal, se inscreve aí, deixa o like e vamos acompanhar o vídeo aí relacionado a isso. Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre a questão em si. Era uma questão que tratava do quê? Tratava da interpretação dos gráficos. E também tratava da situação de intervalos. E aí que mora a situação que eu acho que deixou a questão com uma pegadinha. A questão do intervalo, como seria matematicamente falando, e também como funciona essa situação no nosso cotidiano. Como o Enem é uma prova interpretativa, e a gente sabe que ela envolve quesitos, questões do nosso cotidiano, então a interpretação da questão nos levou a um erro. E é aí que está a grande pegadinha da questão. Vamos acompanhar então, passo a passo, vamos entender a questão, vamos ver como o INEP avaliou, como os outros fizeram esse gabarito extraoficial e dar o nosso parecer a respeito, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar o vídeo, não vamos perder tempo mais não. Olha só, a questão diz o seguinte, só para localizar vocês, ela é a questão 150 do caderno amarelo, tá bom? Ela fala assim, o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar uma temperatura que for inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Então esse seria o nosso alerta cinza. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Então, o que a gente vai fazer é já marcar aqui, ó, que tem que ficar abaixo de 30% e aqui entre 35 e 40%. E aqui talvez esteja a grande polêmica da questão. Vamos continuar a leitura. Alerta vermelho. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Aí tem o gráfico aqui, daqui a pouco a gente vai ampliar para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa análise, tá bom? Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período em que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Então, dia 1, um alerta cinza. No dia 12, um alerta laranja. No dia 13, um alerta vermelho. E aí a pergunta, em qual ou quais desses dias os avisos ou o aviso foi dado, emitido corretamente? Então, a análise é assim, ó. No dia 1, o alerta cinza está correto? No dia 12, o alerta cinza, o alerta laranja está correto? No dia 13, o alerta vermelho está correto? E aí, o que acontece? Se eu pego o gráfico aqui, vou ampliar ele para a gente poder avaliar. Eu tenho aqui do lado esquerdo, no eixo das ordenadas, eu tenho a temperatura. Do outro lado, no lado esquerdo, também no eixo vertical, eu tenho a umidade relativa do ar. Então aqui ela veio até incompleta em termos de valores. Então aqui eu já vou acrescentar para nós, ó, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30, 40, 50 e 60. No lado de cá, na umidade relativa do ar, a gente também vai completar 10, 20,
30, 40 e 50. Só para a visualização ficar mais fácil. E aí a gente vai para os dias olhando para o eixo das abscissas. Então, no dia 1, tá aqui, ó. Para o primeiro dia, ou seja, no dia 1, qual foi a temperatura? Observando aqui a nossa legenda, a temperatura aqui, ela está preenchida. Então, um traço preenchido. Enquanto a umidade relativa do ar, ela é um pontilhado. Então, olhando para a temperatura, nós temos uma temperatura abaixo de 10 graus Celsius, observando aqui o dia 1. E nós temos uma umidade relativa do ar que está, se a gente pontilhar aqui, ó, por volta de 35%. Ou seja, eu tenho aqui por volta de 35% de umidade relativa do ar. Agora eu olho para o alerta. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius. Ok, para a temperatura. E a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Ok. Então, o nosso primeiro dia foi feito de forma correta. Esse aqui está ok. Agora, vamos lá para o dia 12. No dia 12, está aqui. Percebam que a observação relacionada à análise dos gráficos e também a questão dos intervalos está muito presente na questão. Então, aí a gente começa a polêmica, né? Inclusive, algumas plataformas aí colocaram, dizendo que o INEP não tinha cabimento cobrar uma questão desse tipo, mas eu vou tentar apaziguar um pouquinho a questão, tá bom? Vamos tentar entender aqui primeiro, até para depois a gente comentar se cabe recurso, se não cabe, como funciona a questão do recurso dentro de uma prova do Enem. Então, olha só. Para o alerta laranja, deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus e 40 graus Celsius. Pessoal, aqui é o cuidado. Porque ele falou assim, ó, deve variar entre. Como a prova é uma prova de matemática, mesmo tendo um contexto relacionado ao cotidiano, quando ele fala que deve variar entre 35 e 40 graus Celsius, se eu pego um intervalo para analisar, esse intervalo ele tem aberto em 35 e aberto em 40 graus Celsius. Por que aberto, professor? É um intervalo aberto porque quando eu falo entre dois valores, os valores específicos não participam do intervalo. Então, olha, eu estou indo para uma linguagem estritamente matemática. Esquece o contexto. Olhando estritamente para o conceito matemático, o 40 não participa da nossa solução. Ou seja, eu estaria entre 35 e 40 graus Celsius, mas o 35 não participa e o 40 não participa. Então, essa é a pegadinha. Por isso que a gente diz que essa questão foi uma das mais sacanas que rolaram aí no Enem nos últimos anos. Porque quando a gente avalia o intervalo lá no dia 12, eu vejo que a temperatura é justamente o valor de 40 graus Celsius. Então, no dia 12, a nossa temperatura, 40 graus Celsius. E a umidade relativa do ar, observando aqui, ó, ela é de 20%. Então, olhando para a alternativa aqui do alerta laranja, deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30%. Então, observando aqui, ó, o que a gente percebe é que a umidade relativa do ar atende à necessidade, mas o 40 não. Então, esse alerta foi dado de forma errada, olhando única e exclusivamente para a matemática. É claro, né? Se a gente for observar o dia da prova, a pressão, a correria, entendendo que isso aqui é um gradiente contínuo de temperatura, é muito estranho a gente avaliar e perceber que esse intervalo aqui, ó, seria aberto. Então, eu entendo perfeitamente o aluno que considerou esse dia 12 como sendo um dia de alerta correto. Inclusive, reforçando aqui o que eu já tinha dito anteriormente, alguns grandes cursinhos aí, de gabaritos extraoficiais, gigantes, colocaram aí a alternativa com o dia 12 estando correto. Por quê? Porque avaliou a questão de ser um gradiente de temperatura onde você tem os valores sempre preenchidos.
Então, nesse caso, se eu olhar para a linguagem estritamente matemática, o dia 12 fica errado, o alerta fica errado. Entenderam aí a diferença? Então, assim, matematicamente falando, a questão está incorreta? Não está. Eu diria que o dia 12, ele realmente não participa. E por isso, o nosso gabarito final, depois que a gente fizer aqui o alerta vermelho, a gente vai ver que o gabarito realmente bate com o que o INEP está dizendo. É estranho dizer isso? Acaba sendo, mas dentro da matemática, dos conceitos matemáticos, a questão está com o gabarito correto, o gabarito oficial. Vamos finalizar aqui. O alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 25. Olhando aqui para o dia 13, a gente tem que o dia 13 está aqui assim, ó. A gente vai perceber o quê? Que lá no dia 13 a temperatura realmente passou dos 40. Então, no dia 13, eu tenho a temperatura acima de 40 graus Celsius. Porém, olhando para a umidade relativa do ar, ela está em 40% aproximadamente. Se ela está a 40% aproximadamente, ela não fica abaixo de 30. Desculpa, inferior a 25, que é o que o alerta vermelho diz, né? Então, com isso, o que acontece é que a gente tem esse alerta também sendo feito de forma errada. Então, a única alternativa que responde à nossa questão seria a do dia 1, ou seja, a letra A, que condiz com o gabarito oficial. Mas aí eu volto a ressaltar, né? O INEP, ele colocou essa questão e eu achei que a questão foi, no mínimo, sacana com o pessoal que está fazendo a prova. Professor, cabe recurso? Posso reclamar? Bom, o INEP, ele inclusive lança na sua plataforma uma explicação de por que você não tem recurso para questões emitidas no Enem. Como assim, professor? Não posso recorrer? Não, não pode. O que eles alegam? Eles falam que essa prova é testada com meses de antecedência ou mesmo com anos de antecedência. E esse teste que é feito com a prova, ela passa por vários profissionais que atuam na área específica. Então, dentro desses parâmetros todos, eles alegam que, como muitas pessoas veem a prova, como a prova é testada e tudo mais, eu não tenho condições de recorrer a uma questão depois de tantas validações sendo feitas. Nesse caso, a gente precisa aceitar o gabarito oficial, tá bom? Então, assim, vai resolver eu reclamar? Não vai. Eu tô do seu lado ou do lado do INEP? Eu vou te falar que eu tô do seu lado porque a questão, ela te deixou com a pegadinha. Então, o cara cria uma questão pensando em sacanear com você. Então, é por isso que eu te digo o seguinte, se fosse para resolver a questão num cotidiano, eu te diria, inclusive, que essa questão poderia ter a resposta como sendo a letra C, que principalmente aí grandes gabaritos extraoficiais colocaram essa questão como letra C, tá bom? Mas assim, matematicamente, estritamente matematicamente falando, como que seria o gabarito? Letra A mesmo, aí eu tenho que concordar com o INEP, que matematicamente falando, ele disse entre 35 e 40 graus Celsius a temperatura. Então, o dia 12 estaria errado. Tá bom, pessoal? Vou pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, tá? Pedir para você deixar seu like, ativar o sininho da notificação, tá? Para poder receber informações sobre outras questões, inclusive, dessa prova. E também dizer que nós estamos trabalhando aí sempre em prol de ajudar você nos seus probleminhas de matemática, tá bom? Valeu demais, galera, pela atenção. Grande abraço. Espero ter esclarecido que vocês tinham dúvida aí, inclusive sobre a questão de recorrer sobre questões no INEP, tá bom? Valeu demais. Grande abraço. Tchau, tchau.